Olá pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Fernandinha Góes entrou. Saulo, meu querido, prazer ter aqui. Thiago Freitas entrou. Estão me ouvindo bem? Léo, e aí meu querido? Vou esperar um pouco para Fernando entrar. Daqui a pouco o Fernando está entrando. Isso, Fernandinha. Trabalhando. A outra Fernandinha, Fernandinha Góes. Trabalhando e assistindo. Tocantins, Guaxupé. Adriano Caldeira, meu caro. Um abraço forte. Está chiando um pouco, deve ser o vento. Deve ser o vento. Deixa eu ver se eu consigo corrigir isso aqui. Não dá para corrigir agora. Sabrina Nunes. Cadê Fernanda Pantoja? Sol do Rio de Janeiro. Sueli. Pessoal de Pernambuco. Cadê a Fernanda? Será que a Fernanda já entrou? Não. Não entrou ainda. Sergipe. Paulo Mendes. Fiz a live com o Paulo hoje de manhã. Já está até no YouTube. Vou chamar a Fernanda aqui, vou ver se ela já está. Minas Gerais, Guapé, Teresópolis. Essa semana vai ser uma semana grande, com muitas lives. Vou fazer uma live agora com a Fernanda. Aí quinta de manhã eu faço uma com o Cabral. Quinta de noite eu faço uma com o Daniel Assunção, no perfil dele, né? Ele como meu hospedeiro. E na sexta eu faço uma live com Carol Zeda sobre boa-fé processual. E não estou vendo. Eu convidei aqui o Fernando. Robson Godinho entrou. Estou tentando convidar Robson para uma live, ele não vem. E aí, Fernandinha? Olá, tudo bom? Beleza, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Deixa eu só diminuir a luz aqui que eu acho que eu exagerei. Peraí. Foi? Beleza? Tudo bom. Massa, prazer. Obrigado por você ter aceitado o meu convite. A honra é toda minha. Pô, prazer conversar com você. Tem uma galera aí do Brasil todo. E esse tema, você sabe que esse tema eu pensei para conversar com você, né? Eu, inclusive, falei isso para você quando me convidei, porque eu tenho percebido a sua preocupação de estabelecer uma aderência maior entre as nossas ideias, as ideias que a gente faz como processualista, e a realidade, né? Em que medida a gente está pensando a realidade tal como ela é ou como a gente imagina que ela seja. E você tem apresentado em diversos momentos, só comigo foram duas, comigo a gente estava junto na mesma mesa, foram duas vezes em que você fez belas apresentações com informações sobre a realidade forense, que acabam por romper alguns dos nossos dogmas, algumas das nossas ideias pré-concebidas. Eu falei, vou conversar com o Fernando, vou
trazer essas ideias dela, ver o que é que ela pensa sobre o assunto, sobre as coisas e compartilhar com todo mundo. Mas antes de tudo eu quero lhe apresentar. Fernanda Pantoja, professora da PUC do Rio de Janeiro, mestre e doutora pela UERJ, uma processualista muito conhecida do Brasil, palestrante, articulista, uma das líderes do movimento das mulheres no processo, é uma das fundadoras do Processualistas, né? Que é ou da Processualista. Eu nunca sei se é da Processualista ou do Processualista. Processualistas como movimento, como instituição, ela é uma das fundadoras. Estuda bastante litigância, de um modo geral, recursos. A sua dissertação de mestrado foi sobre apelação, um livro já publicado. A tese de doutorado ela não publicou ainda, as pessoas ficam demandando para ela publicar, mas ela não publica. E eu queria, já apresentando e passando a palavra para ela falar, as palavras iniciais, mas eu já falo com uma provocação. A minha geração, Fernanda, foi uma geração que se influenciou bastante pelo texto de Barbosa Moreira e pelo texto de Muniz de Aragão, no início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, em que ambos, então, dois dos, 3 ou 4 maiores processualistas brasileiros, provocavam os processualistas, sobretudo os processualistas que estavam preocupados em fazer a reforma do CPC de 73, em apenas fazer essas reformas, apenas promover mudanças, após angariar dados empíricos que apontassem para os melhores caminhos. Esses dois textos, tanto de Barbosa Moreira quanto de Muniz de Aragão, foram textos que marcaram muito. Até hoje eles são referidos. Pelo menos na minha geração, eles são até hoje muito referidos. Inclusive durante a elaboração do Código. Durante a elaboração do Código, isso sempre era invocado, e, curiosamente, quando os dados vinham, eram ignorados, porque não convinham. Os dados vinham, mas eles não convinham para as ideias pré-estabelecidas. Então, eu queria que você começasse a falar o que lhe despertou para isso, o que lhe motivou a pensar sobre isso, você leu alguma coisa, quais são as suas referências intelectuais sobre o tema. Bem-vinda, minha querida. Obrigada, Fred. Um prazer enorme estar aqui. Eu vi esse seu sotaque baiano, tão acolhedor. E, enfim, você é uma referência para todo mundo, tanta gente boa aí. O Marcelo já está dizendo o que o Barbosa Moreira falava. Mas, com certeza, minha primeira referência, não só por ser carioca, mas e processualista, foi o Barbosa Moreira. E eu comecei, na verdade, a minha vida acadêmica na FGV, que também tem na época, estava começando aqui no Rio, a Faculdade de Direito da FGV, e ela sempre teve uma preocupação com a pesquisa empírica. Inclusive, eu comecei trabalhando com uma professora excelente, que é formada pela USP, que é a Leslie Ferraz. E lá a gente fez uma primeira pesquisa empírica, foi a primeira vez que eu tive contato com isso na prática, e que eu vi como foi interessante, que foi em 2009. A gente fez uma pesquisa sobre agravo interno. Inclusive, eu te mandei durante a tramitação do projeto, você lembra? Lembro disso, lembro. E essa pesquisa foi muito legal por vários motivos. Primeiro porque a FGV ela dava um apoio da parte metodológica. Então, a gente tinha reunião, inclusive, com equipes de ciências atuariais para aprender como fazer o recorte metodológico, enfim, e qual seria a amostragem necessária. Então, tinha todo um apoio interdisciplinar, né? Que hoje em dia eu sou obrigada a buscar nos livros, né? E quebrar cabeça com as equipes de pesquisa. E segundo, porque depois da gente fazer todo o projeto, a gente teve um debate sobre os resultados dessa pesquisa. E aí, olha o time que participou desse debate. Ada Pellegrini, Barbosa Moreira, Sérgio Bermudes, enfim. Que beleza, hein? Foi muito legal. E acabou que eles deram sugestões, a partir dos dados, inclusive, que algumas foram contempladas no Código de Processo Civil. Então, uma que foi uma das mais significativas para mim, porque nessa pesquisa a gente fez, além de análise de dados quantitativa, né, que é a análise dos números, a gente não chegou a fazer qualitativa, que é a análise dos dados das palavras, né, das interpretações, enfim, a gente só fez quantitativa. Mas a gente combinou isso com entrevistas com os desembargadores. Então, a gente ia no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi onde foi a pesquisa, e perguntava quais os critérios que, então, os julgadores usavam para julgar
monocraticamente, com base naquela manifesto em procedência, né, que era previsto, o antigo 557 previa o julgamento monocrático. E as respostas dos desembargadores eram as mais variadas, né? Chegou uma resposta, inclusive, foi a seguinte: olha, eu julgo monocraticamente quando eu vejo que essa é uma questão muito controvertida e que, se eu levar para o órgão colegiado, vai ter debate demais sobre aquilo. Que era para ser exatamente o contrário, né? Então, uma das sugestões que a gente que saiu desse time, né, de craques que depois debateu os resultados da pesquisa foi justamente restringir as hipóteses de julgamento monocrático pelo relator a casos em que houvesse, enfim, jurisprudência, não jurisprudência dominante, que também é aberto, né? Mas algum precedente vinculante, que foi o que ficou no projeto. Então, foi bastante eu me lembro que na época você chegou a falar sobre... Complete. E aí, a partir daí, então, foi minha primeira experiência com pesquisa empírica, e depois eu comecei a ler muito sobre economia comportamental, que é um troço também muito interessante para a gente ver os nossos erros de pensamento, né, os vieses, enfim. Então, li vários livros sobre isso, e aí comecei a aplicar também no direito um pouco. Bom, eu me lembro que nessa época do código, me corrija se eu estiver errado, você tinha algum dado sobre os embargos infringentes? Era você que tinha dados sobre provimento de embargos infringentes? Não. No Código 63? Eu mandei para você sobre agravo interno e também uma pesquisa que, na verdade, é do CBPEG, que é um instituto que já fazia pesquisa empírica, né? Watanabe, né? Do Watanabe, exatamente. Que ele tinha uma pesquisa que ele mostrava que o processo de primeira instância ele tinha dois grandes gargalos, assim. Um é quando tinha prova pericial, e outro era depois de proferida a sentença. Porque depois de proferida a sentença, até que o processo subisse para a segunda instância, ele demorava 1/3 do tempo que demorava o processo inteiro. Eu te mandei isso. Esse dado do 1/3 foi o responsável para o código ter, por mudar o juízo de admissibilidade da apelação. Isso mas a ideia era fazer com que a apelação fosse direto no tribunal. Sim, exatamente. Fosse um agravo. A gente tentou fazer isso. O argumento era o tempo que leva do recebimento da apelação até o julgamento da apelação corresponde a 1/3 do processo. Entre o recebimento e o julgamento da apelação. Então a gente queria abreviar isso, já fazendo com que a apelação ficasse diretamente no tribunal. Só que o Tribunal de São Paulo disse que não, e o relator era de São Paulo, e aí a gente tem que fazer um meio termo. Coloca a apelação em primeira instância sem juízo de admissibilidade. Então foi um meio termo para quê? Porque a lógica é a seguinte: sem juízo de admissibilidade, você eliminaria um recurso, que era o agravo contra a decisão que não conhece. Essa era a lógica mesmo, você acabar com os recursos contra decisões que não conhecem. Por quê? Para que o juízo adquém, ele, quando recebesse o recurso, ele recebesse de uma vez só. E não receber um recurso para que ele receba um outro recurso depois. Uhum. Veja que o código nasceu sem a previsão do ARESP e do ARE, né? O agravo nasceu sem isso, e o objetivo era esse. Mas a gente não conseguiu. Você não gostou disso, não foi? Você não gostou disso? Não, então, a direta em segunda instância, eu me lembro que a gente conversou sobre isso, eu acho que seria a melhor opção. Acabou que ajuizando em primeira instância e sem o juiz poder fazer nenhuma análise de admissibilidade, eu particularmente acho ruim. Eu acho, na verdade, que devia ter dados assim, mostrando em quantos % das apelações, né, havia decisão de inadmissão pelo juiz, desse percentual, qual era o número de recursos interpostos, porque a impressão que eu tenho, até diante do índice de recorribilidade de sentença, que é só de 30% no geral, eu acho que talvez não fosse nem tão significativo para tirar totalmente o juízo de admissibilidade do julgador de primeiro grau. Porque nos países em que se tem a interposição em primeira instância, que não são muitos, né? Tá? A maioria, pelo que eu tenho notícia, até em segundo grau, direto, de fato, o juiz pelo menos verifica coisas objetivas, né? Assim, custas, tempestividade, antes de mandar para a segunda instância. Então, assim, eu acho que teria sido... Faltou uma pesquisa mais completa. Mas é o que a gente estava falando, não houve pesquisa, não tinha pesquisa. Não houve pesquisa. E as informações que a gente recebia, por exemplo, quando a Câmara decidiu, e o Senado concordou, que o recurso especial e o extraordinário
não passariam pelo juízo de admissibilidade do tribunal local. Seriam enviados imediatamente para o Tribunal Superior. Lá eles seriam examinados. Veja que tanto a Câmara quanto o Senado concordaram com isso. A gente decidiu isso a partir de informações do próprio STJ, que diziam o seguinte: 75% de todos os processos do STJ eram agravos para destrancar recurso especial. 75%. De cada 10 mil processos, 7.500 são processos para destrancar um recurso especial. Se o processo for se o recurso for provido, o recurso especial sobe e todo ele vai ser examinado de novo. Então, dava um retrabalho, era muito retrabalho. Sim. Muito retrabalho. Então, a ideia é, já que existe toda uma infraestrutura dos tribunais superiores à disposição para decidir recursos, que já decida o recurso mesmo, o especial ou o extraordinário. Mas a reação foi muito grande. Tanto que veio a lei, né, 13.000 de fevereiro de 2016, rompendo esse sistema, porque é aquela história, os dados às vezes não convêm. Os embargos infringentes, mesma coisa. As informações que a gente recebia é que os embargos infringentes correspondiam, sei lá, a 1%, menos de 1% dos recursos pendentes no Brasil. Então era um bode na sala, né? Vamos tirar os embargos infringentes, porque agora vai resolver o problema do sistema recursal brasileiro. Mas era insignificante o percentual. E o que se via também, as informações que a gente recebia, era que mesmo aqueles interpostos, muitas vezes eram providos. Então, se os embargos infringentes são providos, significa que eles têm úteis, um papel... né? Acabam sendo úteis, né? Agora, depois dessa sua... Falando, na minha prática, né, como advogado, como você também né, eu particularmente lembro de grandes vitórias em sede de embargos infringentes, porque no regimento interno do Tribunal do Rio ele tinha uma peculiaridade de ser distribuído para outra Câmara. Então a gente conseguia, assim, um órgão colegiado completamente novo quando opunha embargos infringentes. Então, eu particularmente tinha grande afeição pelos embargos infringentes. Acabava sendo um recurso interessante para alguns momentos. Estratégico, né? Estratégico, né? Agora, você acha que nós processualistas, eu não vou nem falar dos processualistas, você acha que as faculdades de direito, elas preparam para pesquisas empíricas? Não. Existe aí uma deficiência, né? Que eu acho, na verdade, essa deficiência, ela era geral, né? Era das faculdades, era dos órgãos, das instituições, assim, nunca houve essa preocupação, né? O Barbosa Moreira até falava, ele falava, aqui no Brasil, você mudar a lei é como tiro no escuro, né? Você muda e você torce para acertar o alvo, porque você não faz ideia de onde você vai acertar. Na verdade, a pesquisa era feita mudando a lei, e aí vamos ver o que acontece na prática. O agravo de instrumento sempre foi assim, né? Mas eu acho que seria interessante, inclusive, pensar nisso para mudar os currículos e colocar algo relacionado à pesquisa, porque eu acho absolutamente fundamental. Mas é algo, assim, eu vejo muito a importância que o CNJ vem tendo, né? Alguns dos dados a que você se referiu, que eu falei nas últimas palestras e oportunidades que eu tive para debater, eu trouxe dos dados do CNJ, que são, assim, claro que a gente tem que... Quando eu fiz a pesquisa mais recente, que depois eu tenho a oportunidade de falar, mas da PUC, a gente tentou pegar os dados disponíveis no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e tentou também no TRF da Segunda Região. O TRF da Segunda Região não tinha dados para que a gente pudesse analisar. O TJ do Rio tinha, mas a gente verificou que eles não estavam completamente corretos. A gente foi entrando em cada processo para confirmar, né, as informações. No caso do CNJ, quando você coloca para analisar, por exemplo, IRDRs, você vê que teve um IRDR em 2014. Né? Então, tá defasado, né? E anterior ao código. Defasado, não tinha nem como existir então, IRDR. Então, assim, não é completamente confiável. Por isso que eu prefiro quando a pesquisa empírica é feita por um grupo que se debruça sobre os dados do que genericamente. Mas, de um modo geral, dá para extrair algumas informações, né, significativas desses dados, por mais que eles não sejam completamente precisos. Sobre o CNJ, eu acho que cabem duas observações, né? Primeiro que existe uma resolução do CNJ sobre o assunto, que é a resolução 76, para quem não conhece, inclusive foi recentemente reformada esse ano. Resolução 76 do CNJ, que estabelece quase que uma organização nacional de coleta de dados das estatísticas judiciárias no Brasil. E
o artigo 1069 do CPC. É um artigo que ninguém dá a menor bola. Menor bola. Esse artigo, eu vou contar a história desse artigo, que é uma história interessante. Esse artigo foi sugerido, o 1069, que é aquele que diz: o Conselho Nacional de Justiça promoverá pesquisas periódicas para a verificação da efetividade das normas decorrentes deste código. Ou seja, é uma norma lá no final, um dispositivo lá no final do código, sugerido por Kazu Watanabe. Kazu Watanabe, que atuou muito durante a tramitação do CPC. E Watanabe como você disse, ele é fundador do CBPEG, né, esse Centro de Pesquisas Judiciárias. Então, ele sempre tem uma preocupação muito grande com a realidade, né? Eu sou absolutamente fã de Watanabe. Achei ele responsável por grandes coisas para o Brasil. Juizados especiais, CDC, Lei de Ação Civil Pública, Lei da Mediação, para falar de 4 coisas assim, fundamentais da história do direito brasileiro. Todas elas têm o dedo de Watanabe. E essa preocupação dele é muito grande. Ele falou assim: Fred, vamos colocar isso aqui. Mesmo que não sirva para... mesmo que isso não tenha nenhuma concretude, é simbólico. É simbólico. E eu não sei se você sabe, Fernanda, mas eu comentei essa parte final do código, essas disposições finais. Essas disposições finais, um desses comentários que saíram por aí, no caso do comentário da Saraiva, coordenado por Cássio, eu resolvi comentar essa parte final. E nesse artigo 1069, eu defendi que ele é um exemplo de legislação simbólica. Simbólica. Porque ele serve como um símbolo do que se espera do código. Se espera que o código funcione, por um lado, e que o CNJ, como assim, órgão gestor do Judiciário brasileiro, se preocupe com isso, né? O que você acha desse dispositivo? Já pensou sobre ele? Já fez alguma... Qual é a eficácia normativa dele? Ele serve para... Como dar concretude normativa para ele? Eu acho que isso se encaixa em duas coisas. Primeiro, num papel importantíssimo que o CNJ vem exercendo, né? Que a gente falou sobre isso todas as vezes que falou de o processo na pandemia. É impressionante o papel que o CNJ vem exercendo. E como ele tem, inclusive, sido as suas regulamentações, provimentos, resoluções, funcionados como fonte, né, normativa. Eu acho que é importantíssimo. Eu já tive a curiosidade de colocar CNJ no Google para procurar quantas vezes o CNJ aparece no Código de Processo Civil e quais são as atribuições que são concedidas a ele. E são muitas, né? Algumas ele ainda está tentando prover adequadamente, que é a questão das plataformas dos editais e uniformização de normas de comunicação processual, enfim. Mas são muitos dispositivos em que se atribui algum tipo de poder-dever, né, praticamente, ao CNJ. E esse dispositivo eu acho interessantíssimo e acho que, nesse aspecto, o Conselho Nacional de Justiça já está fazendo um ótimo trabalho, principalmente em relação às matérias repetitivas, IRDRs, né, recurso repetitivo, ao microsistema de recurso repetitivo, já tem muitos dados interessantes e a consolidação das teses no site do CNJ. É muito bom. Eu também acho que cumpre um grande papel. Eu acho que a justiça brasileira melhorou com o CNJ. Acho que isso precisa ser dito. E principalmente nesse período, né? Foi fundamental, assim. Fundamental. Eu acho a atuação rápida do CNJ, né? Agora me diga aí, Fernanda, conte pra gente aí essas experiências que você teve com as suas pesquisas. Agora você já uma celebridade do processo como pesquisadora. Não mais iniciante lá atrás. Bom, diga aí, fale aí pra gente, relate aí pra gente. Tá, então vou contar do 942. Agora eu estava lembrando que você comentou das referências intelectuais, teóricas, e o Muniz de Aragão é curioso porque ele fez, embora ele defendesse que deveria haver pesquisa empírica, ele mesmo fazia o que todos nós fazemos, que é dar uma opinião sem base concreta. E quando ele mesmo sugeriu para o Buzaid, porque a sugestão veio dele, né, mudar a sistemática do agravo, era para evitar, ele falou, vamos modificar o cabimento do agravo para poder evitar tantos mandados de segurança. Só que na mesma época se alterou também a questão do efeito suspensivo. Começou a poder dar efeito suspensivo ao agravo. Então acabou que ele foi um tiro no pé, porque continuaram os mandados de segurança
dessa vez... Não, isso foi antes do efeito suspensivo, na verdade. Continuaram as modalidades de segurança dessa vez para atribuir efeito suspensivo aos agravos que não tinham. Então, mas ele também defendia bastante. Bom, eu fiz uma pesquisa bastante recente que foi a respeito da técnica de ampliação da colegialidade, lá do artigo 942. E aí comparei com os embargos infringentes, né? E peguei um recorte aí do ano de 2015 para estudar os embargos infringentes e do ano de 2017 para estudar o 942. Como eram muitos julgados, a gente tive apoio de uma equipe excelente da PUC, né, de 4 alunos da graduação, e a gente optou por circunscrever a pesquisa aos recursos de apelação. Isso é um negócio muito importante, que é justamente a definição do recorte, né? Porque muito importante. A precisão da pesquisa, a acurácia, ela é o quanto aquela medida é confiável no sentido de refletir o que está sendo medido. Então, isso é um aspecto muito importante. A gente vê quando tem censo e se pega só um grupo de, enfim, pessoas para fazer perguntas, às vezes aquilo não é representativo do todo. Então, a gente preferiu pegar só o recurso de apelação para poder pegar todos os julgados. E, enfim, e aí os dados foram muito interessantes, né? Porque a gente conseguiu afastar alguns desses dogmas que envolviam o 942. Eu acho que a primeira coisa quando você vai fazer uma pesquisa é você ver os fatos que você quer avaliar. E é importante, tem até um doutrinador que fala sobre pesquisa empírica, que é o Lee Epstein, americano, e é muito importante a gente ver o que se pretendeu, né, com aquela... O que se pretendeu com a reforma legislativa e o que você quer pesquisar. Então, isso significa avaliar fatos, né, e não avaliar especulações hipotéticas, até porque é muito difícil, às vezes, você estabelecer uma relação de causa e efeito, né, quando você tem alguma especulação. Então, o que a gente fez? Partimos do pressuposto, primeiro, que a reforma pretendeu avaliar... a reforma pretendeu simplificar e agilizar o procedimento recursal e que a reforma pretendeu valorizar a divergência, contribuir para provimentos mais justos, etc. Então, a partir dessas premissas, esses objetivos foram atingidos? Com relação à questão da eficiência, da agilidade, da simplificação, a gente viu que tem duas perspectivas. Uma do próprio processo em que eram opostos infringentes ou havia ampliação de quórum. E outra, de um modo geral. Por quê? Porque, individualmente, é claro que os embargos infringentes eram menos céleres, né? Porque eles demandavam a distribuição, demandavam a oportunização de que a outra parte contrarrazoasse, tinha inclusão em pauta para julgar. Então, eles tomavam mais ou menos, em média, 6 meses, enquanto a ampliação de quórum no Tribunal do Rio de Janeiro, em sede de apelação, a média de 2 meses. Embora tenha uma variedade enorme entre as câmaras, né? Algumas julgam sempre na mesma sessão e outras chegam a demorar mais meses, por isso que a média é de 2. Mas numa perspectiva macroscópica, com certeza absoluta, a técnica de ampliação de julgamento, ela exige mais dos tribunais. Para se ter uma noção, no Tribunal do Rio, no ano de 2015, a gente teve 338, algo assim, 330 casos em que houve oposição de embargos infringentes e então teve um julgamento com 5, né? Já no 942, já em 2017, o número foi 4 vezes maior. Então, é bastante significativo o trabalho que dá para o tribunal. E em relação ao objetivo dessa reforma, a gente primeiro teve que analisar, a partir da doutrina, isso também é outra preocupação da pesquisa empírica, é você sempre dialogar com o que tem escrito sobre aquilo. Seja para você refutar algumas afirmações, seja para você reforçar outras, e principalmente ver como está o que se chama do estado da arte, né? Pegar todas as pesquisas que já tenham sido feitas para partir delas. E outro padrão também que é importante é o de ser replicável. Então, eu preciso fazer uma pesquisa de um jeito que, se alguém quiser reproduzir em outro tribunal da federação, a gente já tem pessoas interessadas em reproduzir essa pesquisa em alguns tribunais, ela precisa ser replicável sem que precise de um esclarecimento daquele que fez a pesquisa. Então, tem que ter esses padrões. Bom, enfim, a gente analisou o seguinte, alguns doutrinadores dizem que o objetivo da técnica de ampliação da colegialidade é buscar o consenso. Aí a gente afastou, porque que isso não seria, enfim, buscar o consenso, na verdade, uma dúvida. Fale. Uma dúvida só nesses seus dados. Houve um aumento do número de julgamentos ampliados
comparado com os embargos infringentes. Esse dado eu compreendi. 4 vezes mais. Sim. 4 vezes mais. Aí você disse assim, houve um aumento do trabalho. Houve um aumento do trabalho. Você concluiu que disso houve um aumento do trabalho. Esse salto é que eu não sei se eu consigo compreender bem, porque será que, quer ver, nos casos em que o julgamento é dado no mesma sessão, o aumento de trabalho, do ponto de vista de arco cartorial, foi muito mais simples, né? Não, eu não sei se dá pra gente... De tempo investido, se bem que é 6 meses, 2. Eu não sei se dá pra gente dar esse salto necessariamente, entendeu? Se houve mais gasto de recursos humanos e financeiros do tribunal com isso. Não porque dá. Esse é o tipo da relação que, não, de fato, não dá para concluir. O que não dá para dizer é que foi mais sério e ágil, né? Isso, perfeito. Numa perspectiva macroscópica. Esse dado é um dado importante para dizer que houve. O que é que a gente pode tirar desse dado, talvez, né? Que havia divergências. Havia casos de voto divergente não impugnados por embargos infringentes. E agora não há mais. Agora, se há divergência em julgamento de apelação, haverá extensão. No caso da Bahia, por exemplo, em que as câmaras são compostas por 6, embora 3 julguem a apelação, normalmente a ampliação se dá na mesma sessão. Se tiver todo mundo lá, já vai direto e já amplia e já julga ali mesmo. Isso é muito mais racional do ponto de vista econômico do que se tivesse abrir prazo, 15 dias úteis, sair embargos, contrarrazões, pauta para uma nova citação oral. É uma outra burocracia. Tem um rapaz aqui, Martin Gaviski. Parabéns, professores, pela live. Sou mestrando em Direito pela URGS e estou escrevendo exatamente sobre impactos de pesquisas empíricas no processo legislativo do CPC. Veja que coisa. Mas continue. Eu fiz essa provocação, eu quero essa dúvida com você, mas continue. Eu acho, na verdade, que é um equilíbrio, né? É muito difícil de encontrar. E fazendo um contraponto agora até com a questão do agravo interno, com o agravo interno aconteceu algo, talvez, oposto ao que aconteceu com a extinção dos infringentes em 942. Porque o agravo interno, ele não era publicado em pauta, não tinha necessariamente oportunização para contrarrazões, e ele passou a ter tudo isso para preservar o contraditório, para preservar a ampla defesa, para preservar os direitos das partes. Então é um equilíbrio complicado aí. O que eu acho é que às vezes a ampliação de julgamento ela é subutilizada justamente por não dar, ainda que seja garantida a sustentação oral, seria muito mais útil conseguir despachar com os desembargadores, né, distribuir memorial, conversar com calma. Então, ao meu ver, nem é bom que seja na mesma sessão. Né? Mas enfim, mas a letra da lei... Mas você, como advogada, você já não despacha com os 5, não? Às vezes eles não deixam despachar no Tribunal do Rio. Se eu tivesse ficado 2 semanas atrás, não conseguia. Não, mas não é certo que vai ampliar julgamento. Enfim, às vezes eles nem aceitam que se despache, né? Entendi. E você tem uma pesquisa sobre agravo de instrumento? Não, eu peguei os dados do CNJ. Só uma coisa interessante ainda, que essa pesquisa, acaba que eu faço ela com viés completamente acadêmico, claro, né, como professora. Inclusive, publico os dados sem conclusões e sem subjetivismos, né, sem tirar conclusões pessoais, né, depois eu publico um artigo sobre isso. Mas é interessante como isso ajuda muito na advocacia. No caso específico do Tribunal do Rio, quando eu fui estudar dissenso e divergência, o julgamento colegiado, eu encontrei um autor norte-americano, que é o Sheldon Goldman, que ele estuda isso lá e ele vai falando, olha, na Suprema Corte norte-americana, a maior parte das decisões são não unânimes. Nos tribunais de apelação, nas cortes de apelação, é de 7%. Aqui no Tribunal do Rio, não passa de 2%, né? É uma pseudo-colegialidade. Então, já era assim e continua. Enfim, e aí ele conta, né, desses índices e ele faz também uma análise de padrão de comportamento de voto. Então, ele vai analisando os votos dos julgadores dentro de cada corte e vendo que os mesmos julgadores sempre votam com os mesmos e são majoritários ou minoritários. E aí eu tentei replicar isso, essa pesquisa, analisar isso também no Tribunal do Rio. E foi muito curioso como a gente não conseguiu encontrar padrão de comportamento de voto. E aí eu tentei pensar por que haveria essa diferença, né?
E aí uma diferença que é muito significativa é que, em geral, e o Sheldon Goldman ele fala isso, é que, em geral, as posições dos julgadores nas cortes de apelação, elas são divergentes porque a apelação lá é só sobre matéria de direito. Então envolve posição ideológica, posição política, né? É mais fácil já os julgadores já terem pré-determinado suas opiniões. Aqui no Tribunal do Rio, a gente verificou que a maior parte das controvérsias, o que nem necessariamente é bom, mas a maior parte das controvérsias, ela versa sobre matéria de fato. Às vezes, valor de indenização, enfim. Então, não tem um padrão certo. Às vezes, o A vota com B, às vezes, o B vota com C, com A, enfim. Então, a gente não conseguiu encontrar esse padrão de comportamento de voto. Mas uma coisa que a gente conseguiu encontrar é o perfil das câmaras. Aquelas câmaras que quase sempre julgam de forma unânime, porque buscam a unanimidade de fato, né? Embora o 942 não tenha tido esse intuito de forma alguma, ao meu ver. E câmaras que, ao contrário, sempre há divergência, embora não haja uma divergência já passível de ser previamente definida. Mas isso é interessante até para os clientes, né? Quando a gente tem essa análise do tribunal, dependendo da câmara que cai, eu falo, olha, essa câmara aqui a gente tem chance de reverter em sede de ampliação de julgamento. Essa aqui não, impossível, esquece. O que a gente conseguir na apelação não vai mudar mais. E a gente tem também essa análise por desembargador, né? Quantos desembargadores já mudaram de voto, quantos já votaram, enfim, em que sentido, com a maioria, com a minoria. Então é interessante também, acaba que isso é útil, esse tipo de pesquisa, até para a estratégia de advocacia, né? E vem cá, você conseguiu a informação do percentual de reversão da decisão com a ampliação do colegiado? Sim. Conseguiu esse dado? Sim, comparando também com os infringentes, como eu falei aqui no Tribunal do Rio, antes, né, ainda vigente o Código de 73, o regimento interno tinha essa peculiaridade, que não havia em todos os tribunais, de ir para uma Câmara nova. Então, o percentual de reversão era muito alto, era de 50% quase, assim, 40 e poucos por cento, 40 e muitos. Mas, com a ampliação de julgamento, esse percentual, obviamente, como era de se esperar, até porque geralmente você convoca 2 e se mantém ali os mesmos 3, né? Podendo reverter suas decisões, mas se mantém os mesmos 3. Então, caiu muito esse grau de reversão, mas ainda assim ele não é insignificante. Ele é de 21%. Né? É alto. É bastante significativo. Significa dizer que, em cada 5 apelações que são julgadas de forma não unânime, uma com ampliação de julgamento você reverte. Né? Então, é bastante significativo. Minha experiência com o 942 também é essa. É uma experiência no sentido de que ele funciona. Ele muda. Exatamente. Muda as decisões. É útil, né? Útil. É uma besteira, mas é porque dizem não, né? Biologicamente, o percentual de chance de uma mulher engravidar, mesmo que esteja, enfim, ovulando naquele dia e tal, é de 25%. E é curioso como é um percentual muito alto para quem não quer engravidar e muito baixo para quem quer, né? Então, tudo depende da perspectiva, assim. Eu bem sei disso. O meu terceiro filho foi complicado. Mas veio. Fale um pouco sobre essas suas impressões, que eu já ouvi você falar. As suas impressões sobre o agravo do instrumento a partir dos dados que você examinou. Eu acho que vale a pena o pessoal ouvir isso. O agravo de instrumento, aí também a gente tem várias afirmações, né, dogmas ou mitos que eu chamei sobre o agravo de instrumento. Né? A primeira, que eu acho que toda doutrina em algum momento já disse isso, quando se restringir o cabimento do agravo, vai aumentar o uso de sucedâneos recursais, vai aumentar a impetração de mandado de segurança. E outro mito também do agravo que foi muito repetido foi quando o STJ adotou a tese da taxatividade mitigada e também todo mundo disse, bom, agora vai voltar, se tinha reduzido o número de agravos, agora vai voltar a ter muito agravo, já que foi adotada uma cláusula aberta, né, de cabimento quando for inútil o julgamento da apelação ao final. E aí os dados são muito interessantes, porque, em primeiro lugar, eles mostram que a interposição de agravo de instrumento, de fato, com a reforma do CPC, né, com o rol do 1015, taxativo ali no caput e com a hipótese do parágrafo único, reduziu muito a interposição de agravos. E isso teve um decréscimo muito significativo de 2017 para 2018. Na verdade, vem reduzindo desde a vigência do CPC novo,
que não é mais novo, né? Do CPC de 2015. E aí, quando chega de 2017 para 2018, cai mais ou menos de quase 2 milhões, que era o número de agravos de instrumento, para 600 mil. Assim, a redução é impressionante. Né? E aí a gente começa fazer especulações para tentar entender por quê. O motivo que eu imagino para ter tido essa redução não imediata e drástica depois de 2017, já que não teve nenhuma mudança legislativa que impactasse isso, né? Eu imagino que tenha sido porque começaram a ser dadas decisões de inadmissão de agravo de instrumento e isso refreou o ímpeto recursal das partes. Então, provavelmente por isso que esse decréscimo foi de 2007 para 2018. E aí era de se supor que continuaria havendo decréscimo, mas veio em setembro de 2018 a tese da taxatividade mitigada. E aí é interessante que esse número se mantém, né? Continua ali em 600 mil, que são os números já de 2019 inteiros. Então é muito curioso, porque não voltou a subir. Claro, mas não continua a descer, tudo bem, mas se manteve ali num nível reduzidíssimo, né, em comparação ao que era anteriormente. Então não dá para dizer que não foi eficaz a reforma do CPC de 2015 no que tange a restrição do agravo do instrumento. Por outro lado... Fale, continue, pode continuar. É que, por outro lado, quando a gente vai analisar a impetração de mandado de segurança, que é um sucedâneo recursal cujos dados tem lá também, isso é do site do CNJ. O site do CNJ ele não é fácil, mas quando você se acha, você começa a filtrar as informações e consegue encontrar. Então, assim, é acessível ao Martins, que foi que estava fazendo, né, pesquisa, interesse nisso, vale a pena dar uma olhada lá. Mas quando você olha a impetração de mandado de segurança, ela também é um gráfico que varia um pouco, ele não é linear, né? Mas houve um acréscimo na impetração de mandado de segurança, mas é muito, muito delicado, muito sutil. Então, não dá para dizer que houve, de jeito nenhum, maior impetração de mandado de segurança por conta da redução do número de agravos de instrumentos de forma proporcional. Ainda que tenha havido, é absolutamente desproporcional, né? E aí, falando, né, assim, atingir um equilíbrio ali, um ótimo de Pareto, a gente pode dizer, nessa recorribilidade. Muito interessante isso. Muito interessante. Eu tive acesso, não sei se você leu, um artigo de Zanetti com um aluno dele, de 2018, esse texto, em que ele relata, com dados, uma experiência dele como promotor, em que ele entrou com várias ações para fornecimento de medicamento, com tutela pedindo a estabilização, lá do 303 do CPC, né? Que é um dispositivo novo, um dispositivo que a gente não tem dados passados, a gente tem que testar agora, que a gente não sabe exatamente qual vai ser o nicho forense, o nicho de causas para que ele vai servir, vai ser adequado. Não há, né? Por enquanto não há, né? Não, aí vamos lá. Aí ele traz essa informação, ele fez esse estudo, ele propôs várias ações de fornecimento de medicamento, com o pedido de tutela provisória antecedente, satisfativa, e em 93% dos casos estabilizou. Caramba! 93% dos casos. Ele publicou isso na REP. E é interessante porque esse artigo dele confirmou uma intuição minha. Qual é a minha intuição? É que o 303, 304, ele é uma técnica, a técnica da estabilização, ela não é para qualquer caso e ela vai servir para alguns casos que a prática vai revelar quais são. Sim. E eu, por exemplo, tenho uma intuição de que para casos envolvendo a Lei Maria da Penha, e aqui esse ano completa, faz agora aniversário da Lei Maria da Penha, na Lei Maria da Penha, é o seguinte, a mulher, ela se afirma vítima de violência doméstica, ela pode pedir uma medida protetiva de urgência. E ela pode pedir isso no contexto de um caso civil, não necessariamente penal. Você não contasta um caso civil, ela quer se divorciar do marido. Os promotores, teve um encontro nacional das promotorias de justiça que cuidam de violência doméstica, e esse grupo me comentou que em 90% dos casos em que a medida de urgência é concedida, o réu nem aparece. Ele nem aparece. Veja que situação. Sendo assim, olha um espaço interessante para estabilização, inclusive para proteger a mulher.
Que a Sim, mulher excelente. obtém a medida, se o réu não vier, o processo vai ser extinto, com a garantia da medida. Vai ser extinto. Em vez de prosseguir, ela tem que ir para audiência, essas coisas todas, que acaba sendo um novo constrangimento, uma nova violência para ela. Pode ser que aí seja um espaço, né? O espaço de ações sem conteúdo patrimonial, talvez, de obrigações de fazer e não fazer, mas que com pesquisas como essa, de Zanetti, talvez ajude a gente a encontrar pistas, né? Para onde ir. Inclusive, eu não sei se a Carolina Ozeda, que vai estar conversando com você, nossa amiga Carol, na sexta-feira, ela chegou a pensar em estudar isso no tema como tese de doutorado. E quando ela fez uma pesquisa, se eu não me engano foi no TJ do Paraná, ela verificou que em vários casos não havia interesse do autor depois. Ele não aditava a inicial, enfim, não fazia nada para obter a estabilização da tutela. Então, realmente é preciso encontrar um espaço em que o autor tenha interesse em que a tutela se estabilize, né? Senão, então, a impressão que eu tenho realmente é que é muito pouco utilizado ainda, né? Então, o Ministério Público tem tentado utilizar isso nas ações civis públicas. Ele lança o pedido, se der a liminar, para ver se o réu ele vai recorrer ou não. Ele faz como se fosse uma proposta, né? A estabilização é uma proposta. Eu entendo a estabilização como uma proposta. O autor propõe ao réu: olha, se eu ganhar a liminar, não recorra, que o processo termina aqui. O processo vai ficar mais barato para você e você não vai ter um precedente contrário. Eu acho que a lógica tem que ser um pouco essa. Você já ouviu falar no Observatório do IRDR, lá de Camilo Zufelato? Já, é sensacional. Tem pesquisa, acho que a gente pode falar, né? Que tem iniciativas fenomenais. Acho que a Suzana também, né? Lá na USP, tem pesquisas ótimas. O Observatório do IRDR é muito interessante. E aproveitando a deixa, Fred, até contar aqui uma novidade para quem nos assistir, enfim, que a Processualista lançou agora um edital para que as pessoas se inscreverem e participarem de uma pesquisa que a gente quer analisar a participação de terceiros nos repetitivos. Que eu acho que isso é um aspecto completamente negligenciado e que na prática a gente está numa época em que só está se formando precedentes vinculantes e ninguém consegue influir de forma eficaz na criação desses precedentes. Então a gente quer fazer uma pesquisa não só quantitativa, mas também qualitativa. Então o edital foi lançado. Como é que o pessoal hoje. faz? Tem que entrar... Instrua aí pra galera, instrua a galera aí para poder. Então, tem que entrar na página dos processualistas e aí tem lá o link que remete ao Jus Brasil, a nossa página do Jus Brasil, onde tem o edital. E aí tem as informações. Se eu não me engano, são 15 dias para inscrição. E aí e tem vagas variadas, né? A gente quer que contemple pessoas de todo o Brasil, a gente vai estar preocupado com diversidade, né? De gênero, de raça e de classe social. E a gente quer gente tanto mais nova quanto mais velha. Então pode ser mestrando, mestre, doutor, especialista, pós-graduando, enfim. Tem vaga para todo mundo participar. Excelente, excelente. E aí a gente está... A coordenação é da Janaína Noleto, porque é em parceria, inscrito no CNPq pela Universidade do Ceará, Federal. E aí tá a Jana, eu, a Sofia Temer, Trícia e Marcela Koubach, Gabriela Espósito, Suzana Cremasco. É o time. A galera toda. Faltou quem aí? Faltou não, nós somos 16, né? Ozeda, Thaís. Entendi. Thaís, a gente se dividiu. Jus Brasil é baiana, você sabe, né? Não sabia não. É uma startup baiana. Que dominou o mercado jurídico, né? O dono, um dos donos, né? Um dos fundadores, foi meu aluno na UFBA, Rafael. Que legal. Foi meu aluno na UFBA. Esses dois iniciativas a gente pode falar com o pessoal, né? Primeiro, Suzana Henriques Costa, professora da USP, se tem notabilizado por isso. Eu já participei de banca de dissertação de mestrado orientando dela, com pesquisas empíricas, com resultados surpreendentes, sobretudo em julgamento de casos repetitivos. Resultados surpreendentes. A gente supunha... Você vê como são as coisas, né? Veja como são as coisas. Eu não sei se você já lhe contei essa história. O IRDR, durante a tramitação do CPC, ele foi alvo de muitas críticas e de uma certa pressão empresarial para ser retirado do código. Então havia uma forte pressão empresarial para retirar o IRDR do código sob pena, com preocupações das mais variadas.
5 anos depois, né, 4 anos de vigência do código, a minha impressão, não sei se você tem essa impressão, que a experiência do IRDR tem feito com que a atividade empresarial goste do IRDR. Goste. Eu tenho sentido um movimento que não existia há 4 anos e meio, que é o movimento das próprias empresas promoverem o IRDR, suscitarem o IRDR, colocarem isso como pauta. E as pesquisas de Suzana têm revelado as razões. Têm revelado as razões. O contraditório é o contraditório. Mas fale o que é que você acha. Ela faz lá a diferença, né, entre o litigante eventual e o litigante quanto mais. Então é bem delicado isso, porque geralmente quem suscita é quem tem mais força, quem tem mais influência. É muito interessante mesmo. E ela faz essas pesquisas, inclusive não só em sede de mestrado e doutorado, mas ela tem tese de laurea, né, de graduação, com pesquisas também sobre os repetitivos. E hoje em dia a gente não tem essa preocupação de ter acesso aos dados. Tem certas afirmações que eu acho que a gente não deve fazer quando a gente tem dados que mostram que a gente está afirmando o contrário, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Procurar informação que agora está disponível para todo mundo. Então, essa pesquisa do Camilo também, que é interessantíssima, né? E vai ser legal porque a dele vai ser atualizada, né? Vai se manter todo ano, ele vai atualizar os dados. E também está disponível. O de Camilo Zufelato, professor livre-docente da USP Ribeirão Preto, ele tem um grupo de pesquisa chamado Observatório dos IRDRs. E aí ele monitora os IRDRs que estão entrando no Brasil com relatórios interessantes. E é permanente, né? Então os relatórios vão sendo atualizados. Vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar na rede fácil. Vou marcar uma live tanto com o Zufa quanto com Suzaninha para poder a gente conversar sobre essas experiências, né? Eu acho que vale a pena. Um dado que me chamou muita atenção na pesquisa do Camilo, lá do IRDR, é como a participação dos Amit Curi é insignificante, assim, né? Muito pequena. A admissão, a tentativa de ingresso e até mesmo a influência efetiva dos argumentos que eles trazem na decisão final, né? Então, assim, são questões bastante complicadas. E aí a gente, na verdade, essa pesquisa que a gente pretende fazer sobre os repetitivos, muitos dos aspectos que estão analisados em relação ao IRDR, a gente vai poder ver com relação aos repetitivos também. É interessante como a gente vê um movimento muito forte entre os processualistas brasileiros de buscar auxílio em outras ciências, né? As ciências do ser. Ciências do ser, como a economia, como a psicologia, né? Como a psicologia, como a estatística, né? Que a gente, é interessante como é difícil conceber, mas estatística é uma ciência humana. Estatística é uma ciência humana. A gente pensa que quer fazer conta, ciência exata, não, estatística é uma ciência humana, porque ela lida com o elemento humano, que é o elemento da liberdade. Você pode fazer a projeção, mas o homem pode decidir não fazer aquilo que você projetou. Se fosse exata, não seria assim, né? E a gente vai buscando esses elementos. Você falou, você foi estudar economia comportamental, que já é uma interseção com a psicologia. Agora vai buscar elementos para fazer estatística, né? Realmente... Eu já te contei, você já viu do avião, a história do avião? Não, quer dizer, não me lembro se você me contou. Tem até uma imagem, não dá para imaginar, mas fazia uma análise dos aviões nos Estados Unidos que retornavam da Segunda Guerra, ou da Primeira Guerra, enfim. E aí se analisava aonde estavam as marcas de bala para poder reforçar a estrutura. E aí, no primeiro momento, tinha lá na ponta das asas e no meio as marcas de bala. E aí a conclusão foi, vamos reforçar onde tem as marcas de bala. Né? E não pode reforçar o avião todo, óbvio, porque senão ele fica muito pesado, gasta mais combustível e tal. E aí veio um estatístico específico lá, super gênio, e falou, não, vocês estão enganados. Na verdade, a gente tem que reforçar as estruturas justamente onde não tem marca de bala. Porque a gente não está considerando os aviões que foram abatidos, que caíram e não voltaram para a gente analisar as marcas de bala. Então, e aí ele simplifica, ele fala, é muito interessante, ele fala, essa é o viés da disponibilidade, assim. A gente costuma basear as nossas informações nos dados, as nossas opiniões, nos dados que a gente tem disponíveis, né? E isso é um erro de interpretação, é um erro, enfim, que a gente tem que evitar.
E é um erro que todos nós, assim, né, no nosso dia a dia e principalmente nas obras, né, quando a gente doutrina, a gente também incide nesse erro. Porque a gente pega a nossa experiência forense e faz afirmações que, às vezes, enfim, se considerassem os demais dados disponíveis, seriam bem diferentes, né? Não, verdade, verdade. É isso. Até caminhando para o fim, vou passar a palavra para você fazer as suas considerações finais, não sem antes agradecer efusivamente a sua participação. Obrigado por você ter aceito o meu convite, minha querida. Foi ótimo. Essa live nossa vai subir para o canal do YouTube. Para quem não conhece meu canal do YouTube, está tudo lá. Eu estou fazendo uma grande coleta aí dos vídeos que eu tenho a meu respeito para jogar tudo lá. Vai ficar um banco de memória permanente. Esse é o meu novo perfil, para quem não sabia, esse é o meu novo perfil do Instagram, que eu comecei há uma semana, depois que eu fui hackeado 2 vezes do meu perfil anterior. Estou tentando recomeçar essa saga, e vocês estão aqui me ajudando nessa trajetória. Para quem não conhecia o perfil da professora Fernanda Pantoja, o perfil é esse. Sigam aí a professora Fernanda Pantoja. E há processualistas também. E há processualistas, que é o movimento, associação de fato. Será que é uma associação de fato, Ana? Associação de fato, movimento. Depois a gente faz uma live para discutir isso. Vai ter, a gente vai fazer em setembro, vamos fazer um mini congresso, um webinar sobre isso, já combinei com você, para discutir as posições processuais da associação de fato. Então é isso, obrigado, fale suas palavras, o tempo agora é seu. Fred, obrigada, é um prazer enorme, a honra toda minha de conversar com você, e é isso. Queria convocar todo mundo a participar, que tem interesse em participar dessa pesquisa que a gente está lançando. E é isso. Beleza? Obrigada. Valeu, galera. Beijo grande. Boa noite a todos. Obrigada para todo mundo que participou.